Boa tarde a todos. Mas quando eu digo boa tarde mesmo. Aquele boa tarde para a gente começar nossa tarde maravilhosamente bem, de bem com a vida, felizes a valer, até porque vamos ter aula da matéria mais linda, mais maravilhosa, mais contagiante, empolgante, esplendorosa, divina, fantástica, perfeita, magnífica, magnânima, a melhor de todas, que só pode ser a matemática. Até porque felizes aqueles que se divertem com problemas que educam a alma e elevam o espírito. Uma salva de palmas para a matemática. Gostei, meus queridos. É um prazer incomensurável ter todos vocês aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro. Sou professor de matemática, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística, física, e tenho o prazer enorme de estar aqui com vocês nessa tarde para a gente trabalhar um assunto super gostoso. Quero ver você, inclusive, prestando atenção à aula, tá? Nós vamos sair daqui fazendo porcentagem de cabeça. Nós vamos sair daqui os ninjas da porcentagem. E, gente, olha, eu vou te dizer, porcentagem é um dos assuntos mais importantes do Enem. Eu vou dizer uma coisa, se não cair porcentagem na prova do Enem, eu dou R$100 para vocês. Aí vocês pegam os R$100 e dividem como quiser. Brincadeira, né? Gente, queria que vocês contassem comigo, para quem... sou engenheiro civil, formado pela UFC, com pós-graduação em tecnologia na educação, e amo de paixão ensinar matemática. E para quem depois quem querer seguir a gente nas redes sociais, acompanhar, o meu Instagram é @PedroEvaristo. Então segue a gente lá depois, se quiser tirar alguma dúvida, se quiser tirar foto de hoje, postar lá no Instagram, eu reposto para vocês, @PedroEvaristo, tá joia? Então, sem mais delongas, porque o negócio aqui tem que ser pouco papo e só sucesso, vamos trabalhar. Pessoal, só para eu ter uma noção aqui, quem é que acha que sabe matemática? Quem acha que gosta, não é sabe, é gosta. Quem é que gosta de matemática? Levanta o braço. Muito bem, 62,5% das pessoas, né? Então, temos até um número bacana, um número legal. Mas hoje você vai sair ainda melhor. Nós vamos falar de porcentagem, mas é interessante a gente entender primeiro o conceito de porcentagem. Porcentagem ou percentagem, que é a mesma coisa, ela na verdade, a porcentagem, ela é uma fração. Só que eu sei que a grande maioria de vocês, quando foi aprender porcentagem, aprendeu porcentagem como se fosse regra de 3. Tipo, uma sala tem 80 alunos, dos quais 52 são mulheres. Qual é o percentual de mulheres? Aí o pessoal, 52 está para X, assim como 80 está para 100%, faz uma regrinha de 3 e tal, resolve esse, joga esse para um lado, joga esse para o outro, simplifica. Não é assim que a gente aprendeu? Mas hoje, nós vamos trabalhar de uma maneira diferente. Nós vamos sair daqui, inclusive, fazendo porcentagem de cabeça, você vai ver. Você vai sair daqui fazendo assim, quanto é 2% de 1.300, tu vai dizer 26. Tu vai ver. Quanto é 5% de 840, tu vai dizer 42. Bem rapidinho. Vamos ver? 99% de 1.500, 1.485. Você vai sair daqui fazendo essa conta de cabeça. Concorda? Aposta? Aceita o desafio? Fechou? Tá bom. Aí depois você vai me dizer lá no Instagram, professor, ampliei a minha mente em relação à porcentagem. Então vem comigo, ó.
Quando você fala de porcentagem, eu quero que você entenda assim, quando você bota P%, o que é que significa esse símbolo de porcento? Significa P sobre 100. Esse símbolo de porcento, ele significa sobre 100, tá bom? Então, quando você tem uma barra, eu peguei aqui uma barra de chocolate, eu botei a barra de chocolate azul, para ninguém ficar com vontade de comer. Então, eu botei uma barra de chocolate, dividi em 5 tabletes. Aí, vamos supor que eu comi 2 pedaços de um total de 5. Quem comeu 2 pedaços de um total de 5, comeu o que, gente? 2/5. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Mas, e se eu, em vez de dividir em 5 pedaços, se eu dividisse em 10 pedaços, você concorda que eu teria comido 4 pedaços de um total de 100? Ou 4 pedaços de um total de 10? Sim ou não? Sim. Então, agora imagina se eu pegar isso aqui e dividisse em 100 pedacinhos. Eu teria comido 40 pedaços de 100. São frações equivalentes. 2/5 é o mesmo que 4 sobre 10, é o mesmo que 40 sobre 100. E isso é o que nós chamamos de porcentagem. A porcentagem não é nada mais, nada menos do que uma fração que eu forço o denominador virar 100. Inclusive, essa semana, vou fazer umas postagenzinhas no Instagram, especificamente para vocês, beleza? Para vocês, vou colocar alguns slidezinhos que eu coloquei aqui, eu vou colocar lá no feed ao longo dos dias, exatamente para vocês, falando alguma coisa sobre porcentagem, algumas coisinhas no Stories, na porcentagem no dia a dia, para a gente poder aplicar, beleza? Então é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma situação como essa. Em uma sala, com 50 alunos, sendo 38 mulheres, eu pergunto, qual é o percentual de homens? Qual é o percentual de homens? Eu queria que vocês entendessem que quando eu pergunto o percentual de homens, é como se eu perguntasse que fração os homens representam do total. É a mesma coisa. Toda vez que eu perguntar qual é o percentual de homens, é que fração os homens, são quantos homens? Quantos homens? 12. Num total de quantas pessoas? 50. Só que quando eu quero saber qual é a porcentagem, é como se eu estivesse perguntando qual é a fração que esses 12 homens valem do total. Tudo bem? Só que agora vamos forçar o denominador virar 100. Vamos forçar o denominador virar 100? Vamos! Tem que estar todo mundo empolgado, gente. Vamos lá. Seguinte, eu vou forçar esse denominador virar 100. E o que é que eu vou fazer para ele virar 100? Eu vou multiplicar por 2. Aí eu vou fazer a mesma coisa em cima. Eu vou multiplicar por 2 também. E quando eu multiplico por 2 em cima, vira quem? 24. E o que é 24 sobre 100? 24%. Pronto, transformei em porcentagem. Então, quando a questão quiser quantos por cento esse número vale em cima daquele, é só você fazer uma fração e forçar o denominador virar 100. Vamos entender de outra maneira. Quando você chegar lá na prova e tiver 12 sobre 50, o que é que eu quero que vocês entendam? 12 sobre 50. Para o denominador virar 100, eu multiplico por 2. Só que eu começo multiplicando por 2 em cima, 24. Quando eu multiplicar por 2 embaixo, ele vai virar quanto? Ele vai virar 100. Só que você não bota o sobre 100. Você bota o quê? Porcento. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá de novo. 12 sobre 50. Você vai olhar para baixo e vai ver. Bom, embaixo eu tenho que multiplicar por 2. Só que você começa multiplicando por 2 em cima, 24. Porque quando eu multiplicar por 2 embaixo,
ele vira 100, não vira? Aí eu, plim, boto o porcento. Entendeu a jogada? Então, eu simplesmente olho primeiro para baixo, vejo que número eu tenho que multiplicar embaixo. Por exemplo, em um teste cognitivo de 200 pontos, elaborados pelo Saeb, Rafaela acertou 126 pontos. Qual é o percentual de acerto que ela teve na prova? Gente, vamos lá. Quantos pontos ela acertou? 126, muito bem. De um total de quanto? 200. Então, ela acertou 126 sobre 200. O que é que eu faço com aqueles 200 para ele virar 100? Divide por 2. Só que eu começo dividindo por 2 embaixo e dividindo por 2 em cima. E o que é 63 sobre 100? 63%. Então, ela acertou 63% da prova. Entenderam? Beleza? Vamos lá. João preencheu 18 25avos de um questionário elaborado pelo Saeb. Qual é o percentual que ainda resta? Gente, imagina que o questionário tem 25 questões e a pessoa preencheu 18 25avos. O que é que falta para completar? 7 25avos. Porque ele não já preencheu 18 pedaços de 25? É o que a gente chama de fração complementar. Se ele já preencheu 7 pedaços de 25, se ele já preencheu 18 pedaços de 25, falta preencher 7 pedaços de 25. Portanto, o que é que eu faço com esse denominador para ele virar 100? E isso multiplica por 4. Agora eu pergunto para você e você responde para mim. O que é que eu faço em cima? Multiplica por 4 de novo. Ou seja, 28. E o que é 28 sobre 100? 28%. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Uma delícia, gente. Uma delícia. Vamos lá. Em uma liquidação, um produto caiu de R$20 para 11. Aí ele pergunta, qual foi o percentual de desconto? Gente, se o produto custava 20 e agora custa 11, quanto foi o desconto? Quanto foi o desconto? 9. Agora, quando eu pergunto quanto foi o percentual de desconto, eu estou perguntando quanto que esses 9 vale em cima de quem? Dos 20, que era o preço original. Então eu pergunto para você e você responde para mim. Por quanto eu devo multiplicar embaixo para ele virar 100? Por 5. 20 vezes 5, 100. Aí eu faço 9 vezes 5, 45. 45 sobre 100, voilá. Aqui está, 45%. Não é legal, gente? Sim ou não? Vamos avançar. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui estão pensando assim. Ah, bom, o Pedro também só está fazendo denominador fácil. 20, 25, 50, 200. Eu queria ver se o denominador fosse 8, 40, 19, 35, 0,3. E aí, o que é que eu faço? Vamos lá. A questão é justamente essa. Um comerciante comprou uma moto por 8 mil e vendeu por 11. Qual foi o percentual de lucro que ele teve em cima do custo? Gente, se eu compro a moto por 8 e estou vendendo a moto por 11, quanto foi que eu lucrei? Quanto foi que eu lucrei? Eu lucrei 3. Quanto que esses 3 valem em cima de quem? De 8. Quanto foi que os 3 valeram em cima de 8? O que é que eu vou fazer? O problema é que o 8 não é um número fácil para ele virar 100. O problema é que o 8 não é aquele número bem facinho, como eu tinha feito antes, para ele virar 100. Então olha o que é que eu vou fazer. Presta atenção. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou
multiplicar embaixo por 100 e ele vai virar quanto? 800. E eu vou multiplicar em cima por 100 e ele vai virar 300. Então eu vou multiplicar por 8 em cima e eu vou multiplicar por 100 em cima e vou multiplicar por 100 embaixo. Todo número que aparecer, todo número eu posso fazer isso, Pedro? Pode. Você vai forçar a aparecer 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E agora o que é que você faz? Que número eu divido o 800 para ele virar 100? Por 8, muito bem. Por 8. Divido por 8 embaixo e divido por quanto em cima? Por 8. 300 dividido por 8, 37,5. 37,5%. Massa? Agora é o seguinte, 37,5%. Opa, não está passando não, ó. 37,5%. Bom, agora foi. 37,5%. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer uma maneira ainda mais fácil. Quando você tiver na prova lá, 3 sobre 8, e eu quiser transformar em fração, presta atenção o que é que você vai fazer. Você vai acrescentar 2 zeros em cima e acrescentar 2 zeros embaixo. É ou não é a mesma coisa? Sim ou não? Sim, é a mesma coisa. Só que é mais prático. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Agora eu divido por 8, 100. Divido por 8, 37,5. 37,5%. Acabou. Só isso. Vamos imaginar que ele pedisse quanto foi que teve de lucro. Gente, está aqui uma situação que cai muito em prova. Existem 2 tipos de percentual de lucro. O percentual de lucro sobre o custo e o percentual de lucro sobre a venda. Tá bom? São 2 percentuais de lucro diferentes. Por exemplo, 300 sobre 800 é 37,5%. Porém, ele comprou por 8 e vendeu por 11. Quantos por cento ele lucrou em cima do que custou? Essa questão. Quantos por cento ele lucrou em cima... Tu me arranja só uma aguinha, por favor? Quantos por cento ele lucrou em cima do que ele vendeu? Pessoal, ele lucrou 3. Mas por quanto ele vendeu? Certo? Por quanto ele vendeu? Ele comprou por 8 e vendeu por 11. Então ele vendeu por quanto? 11. Então quanto que esse lucro de 3 vale em cima do que ele lucrou, que foi 11? 3 sobre 11. Obrigado, querido. 3 sobre 11. Vamos ver se vocês entenderam. O que é que eu faço agora? Acrescento 2 zeros em cima e acrescento 2 zeros embaixo. E agora eu vou dividir por quanto? Por 11. Que não tem agora, não era 11? Eu acrescentei 2 zeros. Quando eu divido por 11, ele vira 100. Porque o meu objetivo é sempre forçar o denominador virar 100. Ora, então se eu divido por 11 embaixo, ele vira 100. Agora eu divido por 11 em cima. Ah, Pedro, agora que eu estou entendendo. Então se fosse 700, eu dividia por 7. Se fosse 1.500, eu dividia por 15. Se fosse por 3.600, eu dividia por 36. É sempre tendo 2 zeros, é muito fácil eu dividir e ele virar 100. Agora, o número que eu dividi embaixo, eu divido em cima. E aí ele virou o quê? 27,3 sobre 100. Voa lá, 27,3%. Bom, Renata acertou 40 questões na prova... Não, Renata acertou 40 questões na prova do Enem do ano passado. E nesse ano, ela acertou 58 questões. Qual foi a taxa de crescimento de um ano para o outro? Gente, ela tinha acertado 40 questões
no primeiro dia de prova. E acertou agora 58 questões no primeiro dia de prova. Ela teve um crescimento ou não teve? De quantos pontos? Ela teve um crescimento de quantos pontos? De 18, tá certo? Então é o seguinte, vou falar um pouquinho mais devagar, mais despacito, né? Então é o seguinte, pediram para falar um pouquinho mais devagar, mas tá dando, eu estou falando numa velocidade boa, sim ou não? Beleza. Então é o seguinte, ó. Ela acertou 40 questões. E agora ela acertou 58. Quantos pontos a mais ela fez? Quantos pontos a mais ela fez? 18. Então, quando eu pergunto qual é o percentual de crescimento que ela teve, eu estou perguntando quanto que esses 18 pontos valem em cima dos 40 pontos que ela tinha feito. Gente, essa questão, ela é super repetitiva em provas do Enem. Só que às vezes aparece num gráfico. Por exemplo, ele vê um gráfico crescendo, aí, vamos supor, o número de casos de dengue na cidade X era de 40 casos no ano de 2018. E no ano de 2019 foram registrados 58 casos. De quantos por cento foi o crescimento? Entendeu a história? Ele faz a mesma situação. Ele diz que o número de casos que eu tinha era 40. E o número de casos no gráfico lá subiu de 40 para 58. Aí ele pergunta, de quantos por cento foi o crescimento? O que é que você vai fazer? Quanto que os 18, a pergunta é, quanto que esses 18 valem em cima de 40? Se cresceu de 40 para 58, cresceu 18, quando eu pergunto qual é o percentual de crescimento, eu estou perguntando quanto que os 18 vale em cima de 40. Agora o que eu faço? 40, não já tem um zero embaixo? Sim ou não? Gente, 40, já tem um zero embaixo, não tem? Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar só um zero em cima e vou acrescentar só um zero embaixo. Vou acrescentar um zero em cima e vou acrescentar um zero embaixo. Agora eu pergunto para você e você responde para mim. Que número eu tenho que dividir em cima? Que número eu tenho que dividir embaixo? Por 4, ele vira 100. Agora que número eu divido em cima? Por 4 também. 45 sobre 100 vai dar o quê? 45%. Olha que legal. Então sempre o meu objetivo é forçar o denominador virar 100. Então, eu podia ter feito aqui. Pedro, e se eu fizesse assim? É outro caminho. Se eu pegasse 58 sobre 40, o que eu vou fazer? 580 sobre 400. Quando eu divido, vai me dar 145 sobre 100. 145%. Queridos, presta muita atenção nisso. 18 sobre 40 representa 45%, ou seja, esse é o crescimento. E quando eu peguei 58 sobre 40, eu descobri para quanto que ele foi. Ele vale hoje 145% do que ele valia. Se ele vale 145% do que ele valia, significa que ele cresceu 45%. Porque 100% é o todo. Então, 100% representa os 40%. Como eu calculei 58 sobre 40, eu encontrei 145%.
Mas quando eu peguei só os 18 sobre 40, eu encontrei o quê? 45%. Vocês entenderam a diferença? Porque na questão anterior, eu peguei quanto que os 18 valia em cima de 40 e encontrei 45%. Quando eu pego 58 em cima de 40, eu vou encontrar naturalmente o quê? 145%. Ou seja, eu vou dizer que o número de questões que ela fez é 145% do que ela tinha feito antes. Ou seja, cresceu 48%, 45%. Vou ver se vocês entenderam. Gente, por favor, faz comigo, tá bom? Vocês fazem comigo, sim ou não? Então vamos lá. Se eu tivesse 7 sobre 200, por quanto que eu dividiria? Por 2. Divide por 2 embaixo e divide por 2 em cima, 3,5. E o que é 3,5 sobre 100? 3,5%. Se eu tivesse 7 sobre 50, o que é que eu faria? Multiplicaria por 2. Muito bem, estou vendo que tem uma galera que está afiada. Multiplica por 2. Só que eu primeiro multiplico por 2 em cima, ele vira 14. E depois, eu multiplico primeiro por 2 em cima, ele vira 14. Depois eu multiplico por 2 embaixo, 100, 14%. E se eu tivesse 7 sobre 25? Vezes 4, show de bola, estou gostando de ver, viu? 7 sobre 25, multiplico vezes 4 em cima, ele vai virar 28. E eu faço vezes 4 embaixo, ele vira quem? 100, 28 sobre 100, 28%. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? 7 sobre 20, o que é que eu faço? 7 sobre 20. Multiplico por quanto? Por 5. Vezes, só que eu faço vezes 5 em cima, 35. Quando eu fizer o vezes 5 embaixo, 7 sobre 20, 35 sobre 100. 35%. E se eu tivesse 7 sobre 40? O 40 não é aquele número fácil. Então eu faço o quê? Acrescento um zero em cima e acrescento um zero embaixo. E aí vai ficar 70 sobre 400. E eu divido por quanto agora? Por 4. Muito bem. Divide por 4 vira 100. Divide por 4 vira 17,5. 17,5 sobre 100. 17,5%. Pronto. E se eu tivesse 7 sobre 8, o que é que eu faço agora? Acrescentam 2 zeros em cima e acrescenta 2 zeros embaixo. Pedro, então se fosse 7 sobre 9, acrescentava os 2 zeros. Se fosse 7 sobre 13, acrescentava os 2 zeros. Se fosse 7 sobre 18, acrescentava os 2. Se for um número difícil, tu acrescenta os 2 zeros. Aí me perguntaram, Pedro, e se fosse 0,7 dividido por 0,8? Se tiver um número com vírgula embaixo, sabe o que é que você faz? Você começa multiplicando por 10 em cima e multiplicando por 10 embaixo, andando a vírgula até desaparecer as vírgulas. Então, mesmo que seja um número com vírgula, vamos supor que seja 0,7 dividido por 0,8. Você multiplica por 10, ele vira 7. E multiplica o 0,8 vezes 10, ele vira 8. Aí você começa a fazer normal. É só você sair multiplicando vezes 10, até desaparecer as vírgulas. A partir daí, faz igualzinho. Agora eu faço o quê? Acrescento 2 zeros em cima e acrescento 2 zeros embaixo. E agora eu faço o quê? Divide por 8, ele vira 100. Divide por 8, 87,5. Portanto, 87,5%. Massa? Show? Vamos pegar uma questãozinha do Enem para a gente fazer agora. Olha, lembrando,
Esse material, essa aula que vocês estão tendo agora de porcentagem, é uma aula extra, tá bom? É uma aula extra, não é uma aula que está no material de vocês. Então, não está no material de vocês. O Fábio, o coordenador de vocês, depois vai disponibilizar um PDFzinho para vocês baixarem. Eu acho que ele vai colocar os slides em PDF, para vocês depois poderem baixar e acessar e assistir a aula todinha, tá bom? Então, fiquem tranquilos, que ele depois vai dar o link para vocês, como é que vai ser o canal que vocês têm com ele. Mas a aula de hoje é uma aula extra, uma aula que não estava prevista, e a gente está vendo essa aula a mais, tá bom? Estou vindo aqui a convite do Fábio. Depois, se vocês gostarem da aula, peçam mais aulas para o Fábio, que ele traz a gente. Bom, após um ano de muito trabalho e bons resultados na empresa em que era funcionário, Márcio conseguiu uma bonificação de 20% sobre o seu salário. À noite, assistindo ao noticiário local, sua felicidade acabou, pois ouviu que, devido à inflação, o custo de vida da cidade aumentou em 25% durante o ano. Com base nesses dados, mesmo com o aumento, o poder de compra de Márcio diminuiu em quanto? Olha, o que acontece? Vamos imaginar que ele ganhava R$1.000, tá? Vamos imaginar que ele ganhava R$1.000. E o que acontece? O salário dele aumentou 20%. Se o salário dele aumentou 20%, ele vai passar a ganhar quanto? 1.200. Só que imagina que ele ganhava R$1.000, e aqueles R$1.000 que ele ganhava, ele gastava, vamos imaginar, só para ficar mais fácil da gente entender, ele também gastava R$1.000 só de supermercado. Só para a gente ter só para facilitar o entendimento. Em vez de somar as coisas, vamos imaginar que ele gastava R$1.000 de supermercado. Ou seja, como ele disse que o custo de vida da cidade que ele morava aumentou 25%, significa o quê? Que antes o supermercado que ele gastava R$1.000, agora ele vai ter que gastar 1.250. Gente, vamos ver se a gente entendeu. Ele ganhava 1.000 e gastava 1.000. Então ele dizia, ufa, dá para viver. Então ele ganhava 1.000 e gastava 1.000. Só que o que foi que aconteceu? O salário dele aumentou 20% a ele. Ficou morto e feliz, meu salário aumentou. Mas em compensação, as coisas que ele comprava no supermercado aumentaram 25%. Então, na prática, ele saiu ganhando ou ele saiu perdendo? Ele saiu perdendo. Porque, embora o salário dele tenha aumentado para 1.200, o que ele antes, os 1.000 que ele comprava, dava para pagar. Vamos imaginar que 1.000 era todas as contas dele. Então, os R$1.000 que ele ganhava, ele gastava e pagava todas as contas dele, tudo bem certinho. Supermercado, a energia, o transporte. Então, vamos lá. Ele ganhava 1.000 e gastava 1.000. Agora o salário dele aumentou para 1.200. Mas acontece que as coisas que ele comprava agora são 1.250. Então ele acaba perdendo. Ele vai ter que arranjar e vai ter que perder aí R$50 de compra. Então o poder de compra dele diminuiu. Isso aí, inclusive, foi o que aconteceu com o Brasil dos últimos tempos. O poder de compra da gente diminuiu. Antes, uma pessoa ganhava 1.000, vamos supor, e gastava 1.000. Mas hoje ela ganha 1.200, mas em compensação, o que ela tem que gastar tem que ser mais de 1.200. Então ela teve uma perda no poder
de compra. Gente, isso aqui é muito, muito, muito a cara do Enem. É muito a cara do Enem. É o que a gente chama de poder de compra. Então, antes eu gastava 1.000 e pagava 1.000. O meu salário aumentou 20%, mas em compensação as coisas que eu comprava aumentaram 25%. Então a pergunta é, quanto que esses 50 valem em cima de 1.250? Por quê? Porque a cada 1.250 de compras, vamos supor que eu enchia se eu colocasse as mesmas coisas no carrinho de mercantil, em vez do mercantil dar 1.000, agora o mercantil vai dar 1.250. Só que eu só tenho 1.000 no bolso, 1.200 no bolso. Então eu vou ter que tirar R$ 50 de alguns produtos, eu vou ter que tirar alguma coisa, um biscoito, uma coisa, tem que tirar. Então eu reduzi o meu poder de compra. Então eu vou ter que tirar R$ 50 em cima de 1.200. O que é que eu faço agora com isso aqui? Posso acrescentar um zero em cima e acrescentar um zero embaixo. Vou dividir por 125, vira 100. Vou dividir por 125, vira 4. 4%. Então ele teve uma redução de 4% no seu poder de compra. Então, eu inventei qual é a dica mágica que o Pedro está dando para vocês. Inventa um valor qualquer para o salário dele, dá o aumento que ele ganhou e dá o aumento nos preços e vê quanto foi que ele está ganhando a menos em relação ao aumento de preço. Então ele perdeu o seu poder aquisitivo. Massa? Show de bola? Vamos lá. Gente, então depois, como eu tinha falado, para quem foi chegando, muita gente acabou chegando depois, se vocês quiserem, eu vou colocar lá no meu Instagram, alguns desses slidezinhos, alguns desses exemplos, eu vou colocar lá disponível para vocês, né, no Stories, ao longo da semana, não é tudo, ao longo da semana eu vou botar umas questõezinhas bem bacanas, essas que a gente está fazendo aqui, e eu vou botar lá no Stories ou no feed, para vocês, é só seguir a gente lá, @Pedro Evaristo, no Instagram, tá bom? Facebook, eu quase nem abro o Facebook. Facebook morreu, não foi? Morreu total. Ó, vamos lá. Bom, vamos enfim fazer a porcentagem de cabeça. Vamos sair daqui fazendo porcentagem de cabeça. Quero ver vocês saírem daqui. 99% de 120. Você vai dizer 118,8. Bem rapidinho, tu vai ver. 5% de 360 vai dar 18. Bem rapidinho. Valeu. Obrigado. Seguinte. Gente, essa porcentagem de cabeça, nós vamos desenvolver nossa visão além do alcance. Vamos desenvolver nossa visão além do alcance. Vamos fazer igual os Thundercats. Você lembra dos Thundercats? Thundercats, Thundercats, Ho! Lembra não dos Thundercats? Willy Cat, Willy Kid, Chitara, Panther, Tiger, Lion. Era bom demais, rapaz. Ainda tinha um Murra. Espírito do mal, transforma essa forma decadente em Murra. E aí você correndo atrás da nega. Era bom demais, rapaz, é doido. Tu vai ver, vão acabar fazendo o filme dos Thundercats. Olha, o que acontece é o seguinte. Os Thundercats tinham uma visão além do alcance. Ele pegava a espada justiceira dele e dizia: espada justiceira, dei-me a visão além do alcance. E aí ele tinha uma visão lá na frente. E é essa visão além do alcance que eu quero desenvolver com vocês. Open your mind. Abra a sua mente. A mente que se ama, a mente que se expande a uma nova ideia, jamais retorna ao seu tamanho original. Albert Einstein, muito bem, né? Gente, todo o segredo aqui é o 10%. Quando você calcula quanto é 10% de uma coisa, 10%, gente, o que é 10%? É 10 sobre 100.
Presta atenção. O de, o do, o das, sempre significa vezes. Então, quando eu digo 10% de x, é 10 sobre 100 vezes x. Vocês entendem? Então, vamos lá. Quando eu digo 10% de uma coisa, é 10 sobre 100. E esse zero pode cortar com esse outro zero. Esse zero pode cortar com esse zero. E aí eu tenho 10% como se fosse um décimo. Gente, o que é um décimo? É pegar uma coisa e dividir por 10. Então, um décimo é pegar uma coisa e dividir por 10. É 10 por 100. 10%. Tá? E o que é dividir por 10? Gente, dividir por 10 é a coisa mais fácil do mundo. O que é dividir por 10? É a vírgula andar uma casinha. Então vamos lá, todo mundo comigo. Gente, ó, por favor, todo mundo comigo. Eu quero ver quem é que está prestando atenção. Quanto é 10% de 1.300? 10% de 1.300? Quanto? 130. É a vírgula andar uma casa. Vamos lá, gente, vamos lá. 10% de 840? 84. 10% de 532? 53,2. É só a vírgula andar uma casa. 10% de 60? 6. 10% de 23,8? 2,38. É só a vírgula andar uma casinha. Então 10% é só a vírgula andar uma casa. É simples. É simples. Então o que vai acontecer? Gente, 10% é fácil ou não é? Massa. Então tu vai ver como é fácil. 51%, 95%, 5%. Tu vai ver. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Depois eu quero o feedback de vocês. Depois que acabar a aula, quero o feedback com vocês. Tu vai ver, certo? Vamos lá. 10% é fácil. 1% também é fácil. O que é 1%? Gente, presta muita atenção nisso, porque isso aqui vai ser mais de uma questão para você na hora da prova. Isso aqui que eu estou falando aqui é mais de uma questão. Pode ser 2, 3, 4, 5 questões, porque inclusive isso aqui que eu estou explicando, ele vai interferir em física, porque em física você precisa de porcentagem. Vai interferir em química, porque química usa porcentagem. Vai interferir em biologia, porque biologia usa porcentagem. Vai influenciar em geografia e atualidades, porque você usa porcentagem. Então, porcentagem é as matérias mais importantes do Enem. Então, muita concentração agora. Mostre que você é um aluno diferenciado, um aluno campeão. Porque nós somos o que fazemos, mas nós somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. E vocês estão aqui fazendo esse algo a mais. Vamos lá, vamos em frente. Então, 1%. O que é 1%? É 1 sobre 100. 1% de x é 1 sobre 100 vezes x. Ou seja, é pegar o x e dividir por 100. Mas o que é dividir por 100? É a vírgula andar duas casas. Exatamente. A vírgula andar duas casas. Então eu vou voltar aqui para você tirar a foto. Peraí. Pronto, vai lá. Deu certo? Então é o seguinte. Vamos fazer aqui comigo, do mesmo jeito, eu quero aquele coro bem forte. Quanto é 1% de 1.300? 13. 1% de 840? 8,4.
ou 8,40, que é a mesma coisa, porque à direita da vírgula, o zero, ele só quer demonstrar precisão, mas é a mesma coisa. 1% de 532, 5,32. 1% de 60, 0,6. 1% de 23,8, 0,238. Perfeito. Então, gente, 10% é fácil ou não é? 1% é fácil ou não é? Pois vocês vão ver que vai ficar tudo fácil. Chegou a hora. O que nós vamos fazer é um joguinho de encaixe. É a chamada matemática dos blocos. Vamos fazer joguinho de encaixe. Vem comigo. Quanto é 10, todo mundo fazendo, hein? 10% de 120. 12. Se 10% é 12, sem nem eu explicar, quanto é 20%? Já escutei. E isso, já escutei 135 pessoas falando 24. Porque o que é 10%? Não é 12? Então o que é 20%? 10% mais 10%. 12 mais 12. 24. 2 vezes 12, 24. O que é 20%? É o dobro de 10%. O que é 20%? 10% mais 10%. Então, quanto seria 30%? 10% mais 10% mais 10%. 12, 12, 12, 36. 3 vezes 12, 36. E se eu te pedisse quanto era 5% de 120? Você ia dizer para mim quanto? 6. Vocês mataram a alma do negócio. Se 10% é 12, 5% é a metade dos 10%. 5% é a metade dos 10%. Então, se eu sei calcular quanto é 10%, eu sei calcular quanto é 5%, é a metade. Então, por isso que naquela hora, eu fiz tão rápido, quando eu disse 5% de 840, aí eu disse bem rápido, 42. Mas por que eu disse tão rápido? Porque na minha cabeça foi 10% de 840, 84. Metade de 84, 42. Então, quando eu faço, vamos lá, ó. Quando eu chego e digo assim, ó, se eu chegar e disser quanto é, assim, você não precisa nem usar papel nem caneta. É de cabeça. Você pode até fazer de olho fechado, né? O pessoal aqui da primeira fila, ó, pode fazer até de olho fechado, numa boa, ó. Seguinte, se eu chegar e disser assim, 5% de 360 é a metade de 36. 5% de 520 é a metade de 52. 5% de 1.300 é a metade de 130. Então, 5% é a metade dos 10%. E 10% é só a vírgula andar uma casa. Então, é muito fácil. Vamos lá. E se eu pedisse para você 35%? 35% de 120 é 10%, mais 10%, mais 10%, 36, mais 5%, mais 5%, ou seja, 42. Olha, perguntinha aqui que foi feita. Pedro, o que é que acontece? Dessa forma que a gente está fazendo, está ficando mais fácil do que multiplicar ou dividir? Sim, porque antes o que é que a gente fazia? Para eu encontrar 35%, você tinha que acabar executando um produto. E na matemática, você fazer uma soma ou uma subtração é muito mais rápido do que eu executar um produto. Produto e divisão demora muito mais tempo. 1%, em vez de eu executar um produto ou uma regra de 3, o que é que eu vou fazer? A vírgula simplesmente vai andar 2 casinhas.
Quanto é 1% de 120, gente? R$1,20. Então, se eu te pedisse, quanto é 21% de 120? Ao invés de eu executar um produto, eu posso executar uma soma. O que é 21%? É 10%, mais 10%, mais 1%. É um joguinho de encaixe. É uma continha por blocos, que vai dar 25,2. Inclusive, se eu perguntar para você quanto é 2,1%, se numa prova perguntar quanto é 2,1%, você calcula quanto é 21%. Depois anda a vírgula uma casa. Se 21% não é 25,2%, então 2,1% seria quem? 2,52%. Exatamente. Se eu te pedisse 25%, gente, 25% você pode fazer 10% com 10% com 5%. Só que o 25% em particular, 25%, gente, é a metade de 50%. Ou seja, 50% é a metade de uma coisa. E 25% é a metade da metade. É a metade da metade. Então, o que é que acontece? Se eu sei calcular quanto é metade, 25% é a metade da metade. Ou seja, vamos lá. Quanto é que vai ser? Metade de 120. E a metade de 120, de 60? 30. Então, isso é 25%. 25% é a metade da metade. Então, a metade é 60. E a metade da metade é 30. Então, sempre que eu pedir 25%, é a metade da metade. Então, se eu pedir, quanto é 50% de 120? Vamos lá, gente. Quanto é 50%? A metade. E se eu te pedisse 52%, o que é que eu vou fazer? A metade mais 1%, mais 1, porque é 52%, então eu vou fazer 60 com 1,20 com 1,20. Vai dar quanto? 62,40. Se eu te pedisse 90% de 120. Gente, o que é 90% de uma coisa? O que é 90%? É pegar o 100%, mas eu só quero 90%. Se eu só quero 90%, é só pegar o todo, 100%, e tirar 10%. Eu vou tirar 10%. Ou seja, pegar 120 e tirar 12. Vai dar 108. Quem seria 95%? Vamos lá. O que é 95%? É pegar o todo, mas eu só quero 95%. Só quero 95%, então eu vou tirar 5%. 5% não é 6? Então 120 tirando 6, 114. Então sempre que eu quiser, sempre que eu quiser 95% de uma coisa, você pega a coisa, o todo, e tira 5%. Então, por exemplo, naquela hora quando eu perguntei, se eu perguntar, por exemplo, quanto é 95% de R$2.500, aí você pensa, bom, 10% é 250, 5% é a metade, 125. Então, se eu quero 95%, é só pegar 2.500 e tirar, é só pegar 2.500 e tirar 125. 1.000 vai dar quanto? 1.375. É só você fazer uma... 2.375. Eu falei 2.500, né? 2.375. É só você pegar 2.500 e tirar 125, tá bom? Vão comigo. Quanto é 99% de 120? Eu vou pegar os 120 e vou tirar quanto? Vou tirar
1%. 1% é R$ 1,20. Então é 120 e tirando R$ 1,20, 118,8. Se eu pegar 110%, pessoal, essas coisas são muito úteis na prova do Enem. Uma coisa é calcular 10%, outra coisa é 110%. 10%, por exemplo, pode ser o aumento, e 110% é para quanto que ele vai após um aumento de 10%. Então, vamos imaginar, gente, 100% de uma coisa, todo mundo entende que 100% de uma coisa é a coisa? Sim ou não? Então, vamos imaginar que o pai chegou para o filho e disse assim: meu filho, esse mês eu vou te dar 100% da sua mesada. Aí o menino, peraí, 100% da minha mesada? É a minha mesada, não vai ganhar nada a mais. Vou te dar 100% da tua mesada. O menino, morte feliz. Ele não vai ganhar nada a mais. Uma coisa é dizer, você vai ganhar um aumento de 100%. Gente, se a pessoa ganhar um aumento de 100%, ele vai para quanto? Ele vai para 200%, ele vai dobrar. E é outra coisa. Uma coisa é aumentar 100%, outra coisa é ganhar 100%. Então, se uma pessoa for calcular 110% do que ele era, é o que ele já era, mais 10%, que é 12. Portanto, 132. Se ele for para 125% de 120, o que é 125% de 120? O que é isso? É justamente ele mais 25%, que é a metade da metade, 30. Então, quando eu digo 125%, é ele mais 25%, portanto, 150. Vamos fazer mais uma para a gente fechar essa segunda parte. Quanto é 151% de 120? Gente, o que é 151? Olha como é um joguinho de encaixe. É um joguinho de blocos. O que é 151%? Vamos lá, todo mundo comigo. 100%, quanto é? 50%. E 1%? 1,20, 1,2. Ou seja, 181,2. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. É ou não é? Delícia, delícia demais. Ora, então é o seguinte, agora vamos chegar noutra parte super, ultra, mega importante, que são os chamados aumentos e descontos. Aumentos e descontos. Vamos imaginar que um determinado valor X sofre um aumento de 20%. Gente, se um valor é X e ele sofre um aumento de 20%, ele vai para quanto? Você concorda que ele vai ser X mais 20% de X? Sim ou não? Está certíssimo. Se uma coisa é X e ela aumenta 20%, ela vai ser X mais 20% de X. Beleza? Porém, eu não quero que você escreva desse jeito não. Se uma coisa é X e ela aumenta 20%, você já vai logo para quanto que ele vai? 120% de X, que é a mesma coisa. Então, se você tem um valor X e ele aumenta 20%, então ele vai para 120% do que ele era. Porque X é o que ele já é. Se ele aumenta 20%, ele vai para 120%. No formato de índice, isso aqui significa 1,2x. 1,2x, um aumento de 20%. Pessoal, se uma coisa é X e eu tenho um aumento de 35%, vamos lá, ver se vocês entenderam. Se eu dou um aumento de 35%, ele vai para quanto?
ele vai para quanto? Para 135% do que ele era. Porque ele já é 100%. Se eu aumento 35%, ele vai para 135% do que ele era. Bom, do mesmo jeito que eu fiz com aumentos, eu posso fazer com reduções. Se uma coisa é X e eu tiro dela 20%, ela cai para 80%. Ela cai para 0,8%. Porque 100% é o todo. Se eu tenho o todo, que é o 100%, e eu tiro 35%, ele cai para 65%. Então, meus queridos, se concentrem na fração que sobra. Se eu tirar 10%, sobra 90%. Se eu tirar 20%, sobra 80%. Se eu tirar 70%, vai sobrar 30%. Se eu tirar, por exemplo, 8%, vai sobrar 92%. Então, se concentre na parte que vai sobrar. Meu grande amigo Idelfrânio, registrando aqui a chegada do super professor de física Idelfrânio, né? E o nosso mega coordenador aqui, Fábio, aqui, também um mega fotógrafo, né, Fabão? Seguinte, o que é que vai acontecer? Quando você tem um aumento de 100%, gente, lembra aquela história que eu falei? 100% é o todo, tá bom? 100% é o todo. Se uma coisa é 100% e eu aumento 100%, ele vai para quanto? 200%. Gente, entenda, o todo é o X, é o 100%. Se ele aumenta 100%, ele vai para 200%. Ele dobra. Atenção, toda vez que um valor aumentar 100%, significa que ele vai dobrar. Sempre que houver um aumento de 100%, ele dobra. Uma coisa é aumentar 100%. Uma coisa é aumentar para 200%. E outra coisa é aumentar 200%. Vou repetir. Uma coisa é aumentar para 200%. Olha o português. Olha o português. Uma coisa é aumentar para 200%. Ele dobra. E outra coisa é aumentar 200%. Ele vai para 300%. Ele triplica. Vocês entenderam a diferença? O de cima aumentou para 200%. Ele dobrou. E o de baixo, ele aumentou 200%. Ele foi para 300%. Ele triplicou. Bom, vamos ver essa questãozinha aqui do Enem. Olha a questãozinha bem bacana aqui que apareceu no Enem. Uma consumidora ficou contrariada ao perceber que determinado produto que compra semanalmente teve seu preço reajustado. Para saber o percentual de aumento, o cliente dividiu o novo preço do produto pelo preço antigo, obtendo quociente igual a exatamente 2,08. Em relação ao preço antigo, o aumento percentual equivalente é igual a quanto? Uau! Essa questão é muito conceitual. Não é uma questão que envolva muito cálculo. Eu só quero que vocês entendam o quê? O que é que significa 2,08 escrito em formato de porcentagem? O que é 2,08? A vírgula andando duas casinhas, 2,08
é o mesmo que 208%. Quando ele dividiu o preço atual dividido pelo preço antigo, ele encontrou 2,08. E o que é que significa 2,08? 208% do que ele era. Significa que o preço hoje é 208% do que ele era. Então eu pergunto para você e você responde para mim. Houve um aumento de 208%, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, houve um aumento de 208%? Quem acha que não houve um aumento de 208%? E quem não levantou o braço, está com medo de sofrer bullying? Né? Gente, porque só tinha duas, ou sim ou não, né? Gente, a resposta é não. Você está certo. Não é um aumento de 208%. Por quê? Porque 100% é o que ele já é. Ele significa que o novo preço é 208% do preço antigo. Houve um aumento, na verdade, quando uma coisa vai para 208%, significa que ela sofreu um aumento de 108%. Ela foi para 208% do que ela era, então ela aumentou 108%, porque 100% é o preço que ele já é. Entendeu? Então, se você pegar o preço novo e dividir pelo preço antigo e der tipo 1,4, significa que ele foi para 140% do que ele era, aumentou 40%. Se eu dividir e der 1,8, significa que ele foi para 180% do que ele era, aumentou 80%. Se eu dividir o preço antigo, preço novo, pelo preço antigo, e dar 2,08, significa que ele aumentou para 208%, então ele cresceu, ele aumentou 108%, porque 100% é o que ele já é. Show de bola? Bom, então vamos para a nossa última parte, bem dentro do nosso cronogramazinho aqui, bem dentro do que a gente tinha planejado, para não atrapalhar e não tomar nem um segundo da aula do meu amigo Delfrânio, viu? Viu, Delfrânio? Estamos bem dentro do planejadozinho aqui, viu? Vai dar tempo para a gente tirar uma foto aqui junto, nós dois aqui. Só contra uma vez na vida, cara, esse meu amigão aqui, gosto só dele. Ó, vamos lá. 2 aumentos sucessivos, um de 30% e outro de 20%. Esses 2 aumentos equivalem a um único aumento de quanto? Vamos lá. Ele vai dar um aumento de 30%, depois ele vai dar um aumento de 20%. Esses 2 aumentos valem um único aumento de quanto? Pessoal, se eu aumento 30%, depois 20%, ele vale um aumento de 50%? Sim ou não? Não. Pegadinha do malandro, hein? Essa é pegadinha, não é. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso? Olha que bizu maravilhoso. Olha que dica campeã. Nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos sempre, presta atenção, sempre eu vou botar, sabe quanto no começo? 100. Por isso que eu chamei isso aqui de o truque do 100. Eu vou botar sempre no começo 100. E tudo que acontecer com esse 100, ele vai ser percentual. Presta atenção. Ele diz que ele vai dar um aumento de 30%, não é isso? 30% de 100 dá 30. Então ele vai para quanto? Quanto? 130. Mas agora eu tenho um outro aumento de 20%. Mas são aumentos sucessivos. São aumentos
cumulativos. São aumentos consecutivos. É como se fosse juros sobre juros. Isso aqui vai funcionar muito para a matemática financeira, a parte de juros compostos. Um dinheiro aumenta 20% no mês, depois aumenta mais 30%. Se eu aumentar 30%, depois 20%, inclusive a mesma coisa de primeiro aumentar 20%, depois 30%, tá? Depois testem. Então veja bem, o problema é que como são aumentos sucessivos ou aumentos cumulativos, o próximo aumento, que é de 20%, ele é em cima de quem? Dos 120, dos 130. Gente, vamos ver se vocês lembram como é que a gente fez. Quanto é 10% de 130? 13. E 20%? 26. Se 10% é 13, 20% é 26. Só que quando eu somo 26, ele vai para 156. Agora compara, ele começa com 100 e vai para 156. Então ele aumentou 56. Mas eu não botei 100 no começo, então ele aumentou 56 por 100. O segredo foi colocar 100 no começo, porque tudo que acontecer com o 100, ele vai virar percentual. Então o nome dessa dica é truque do 100, justamente porque eu ponho 100 no começo, aumento 30%, depois aumento 20%, e ele aumenta cumulativamente 56%. É legal porque essa questão, eu posso transformar rapidamente em uma questão de física, eu posso transformar numa questão de biologia, eu posso transformar numa questão de geografia. A população de uma determinada cidade aumentou 30% nos últimos, na década de, vamos supor, no começo, nos primeiros 10 anos, na década de 2000. Depois ela aumentou mais 20% nesta última década. Esses dois aumentos cumulativos resultaram em um único aumento de 56%. Então é aumento cumulativo. Pode ser expansão na física, eu posso dizer que uma barra foi aquecida, aumentou 30% de tamanho, depois ela foi novamente aquecida e aumentou mais 20% de tamanho. Esses dois aumentos equivalem a um único aumento de quanto? 56%, a mesma coisa. É só colocar 100 no começo. Vamos ver se vocês entenderam. E se ao invés de dois aumentos, um de 20 e outro de 30, e se fossem duas reduções? Se eu desse uma redução de 20% e depois uma redução de 30%. De novo, eu vou fazer o truque do 100. Quanto que eu boto no começo? 100. Aí eu vou e faço o quê? Vou tirar 20%. Gente, quanto é 20% de 100? 20. Aí eu faço o quê? Tiro 20, cai para quanto? 80. Agora, em cima desses 80, eu vou tirar 30%. Vamos lá comigo. Quanto é 10% de 80? 10% de 80? 8. Porque é do 80. 10% de 80, 8. 3 vezes 8, 24. Ou seja, 30% de 80 vai ser 24. Aí o que é que eu vou fazer? Olha, sempre que falar em sucessivamente, é a mesma coisa que aumento sucessivo, aumento cumulativo, aumento consecutivo, seguido. Sim, é a mesma coisa que juro composto, tá certo? Sempre que falar juros sobre juros,
Juros sobre o saldo do mês anterior. Vamos imaginar que eu tenho um saldo de R$ 100, aumentou 30%, depois no outro mês aumentou 20%. Aumento, se for juro composto, é assim. Aumento sucessivo é assim. Aumento cumulativo é assim. Aumento consecutivo é assim. É juros sobre juros de maneira cumulativa em cima do novo saldo. Da mesma coisa se for descontos sucessivos, descontos consecutivos, descontos cumulativos. Eu dou o primeiro desconto em cima do 100, caiu para 80. Agora eu dou o segundo desconto de 30%, mas é 30% de 80, que dá 24. Tirou 24, 56. Agora eu pergunto para você, e você responde para mim. De 100 para 56, quanto foi que diminuiu? 44, exatamente. Reduziu 44%. Por que eu sei que é porcento? Porque eu botei 100 no começo. É porcento porque eu forçosamente eu coloco 100 no começo, para que ao colocar o 100, ele reduz essa porcentagem. Show de bola? Sim ou não? Massa. Olha só. Acho que dá para fazer essa daqui também. Seguinte, ó. Película insufilme, questãozinha do Enem, ó. Películas de insufilme são utilizadas em janelas de edifícios e vidros de veículos para reduzir a radiação solar. As películas são classificadas de acordo com o seu grau de transparência, ou seja, com o percentual de radiação solar que deixa passar. Colocando-se uma película de 50% de transparência sobre um vidro com 90% de transparência, obtém-se uma redução de radiação solar igual a quanto? Pessoal, é engraçado que a gente diz assim, alguém que bota um insufilme do carro diz assim, rapaz, eu botei um insufilme 100%. 100% significava dizer o quê? Que era para ficar todo transparente. Quando você diz que você colocou, na verdade, quando ele colocou aquele insufilme que não dá para ver nada, é 0%. Porque ele é 0% de transparência. Não é 100%, é o contrário. Então, ele disse que ele botou um insufilme de 50, depois botou um insufilme de 90. O que é que acontece? Imagina que você tem, tá sem passar aqui, ó, de novo. Valeu. Então é o seguinte, vamos imaginar que o vidro, sem película nenhuma, tem 100% de visibilidade. Aí você taca um insufilme de 90%. Se você taca um insufilme de 90%, significa que você tirou 10% da visibilidade. Então significa o quê? Que agora você só enxerga 90% da luz. Reduziu para 90%. Então o insufilme de 90%, ele reduziu 10%. Aí em cima desse insufilme, cumulativamente, eu taquei outro insufilme de 50%. Então ele vai tirar 50% da visibilidade e vai sobrar 50%. Mas eu pergunto para você e você responde para mim, 50% de quem? Dos 90, gostei de ver. 50% dos 90. Então ele cai para quanto? 45. Então vai sobrar 45% de visibilidade. Vai reduzir 55%. Então agora vai depender do que ele perguntou. Ele pode perguntar, quantos por cento de luz vai passar? 45%. Quantos por cento de luz vai reduzir? 55%. Então vai depender da pergunta que ele fez. Vamos voltar lá no enunciado. Obtém-se uma redução de quantos por cento? Reduziu quanto? Ele perguntou que foi quanto reduziu. Não foi reduziu para quanto?
Foi reduziu quanto? 55%. Porque ele era 100, do que era 100, sobrou 45. Então eu digo, passa 45%. Então reduziu 55%. Como é que eu resolvi essa questão? Com o truque do 100. Usei 100 no começo, tudo que aconteceu com aquele 100 é percentual. Massa, né? Bom, e se eu fizesse 3 aumentos sucessivos de 100%? Equivale a um único aumento de quanto? Gente, eu tenho 100. Aí eu dou um aumento de 100%. Gente, vamos lá, botei 100. Se eu aumentar 100%, ele foi para quanto? Foi para 200. E se eu aumentasse de novo 100%, ele iria para quanto? Para 400. Muito bem. Gente, cada vez que ele aumenta 100%, ele dobra. E se eu aumentar mais 100%, porque foram 3 aumentos sucessivos de 100%. 100%, mais 100%, mais 100%. E agora ele vai para quanto? 800. Muito bem. Dobrou? Dobrou? Dobrou. Cada vez que ele aumentou 100%, ele dobrou. Então ele dobrou, dobrou, dobrou. Ele octuplicou. Ele é hoje 800% do que ele era. Mas eu pergunto para você e você responde para mim. De 100 para 800, quanto que ele aumentou? 700%. Porque uma coisa é perguntar para quanto que ele aumentou. E outra coisa é perguntar quanto que ele aumentou. Ele cresceu 700 para cada 100. Porque ele já era 100 e ele foi para 800. Se ele era 100 e ele foi para 800, então ele aumentou 700. Então ele teve um aumento de 700%. Então, pessoal, isso aqui é uma questãozinha de prova que gosta de aparecer demais, que é essa coisa de dobrou, 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 dobrou. Cada vez que uma coisa dobra, ela aumenta 100%. Então a pessoa pode ser levada a pensar, aumentou 100%, aumentou 100%, aumentou 100%, aumentou 300%. E está errado. Por quê? 100%, 100%, 100%, ele dobra, dobra, dobra. Então ele octuplica. E se ele octuplica, ele passa a valer 800% do que ele era. Ou seja, um aumento de 700%. Show de bola? Gente, a mente se expandiu ou não? Que massa, né? Espero que tenha realmente feito uma grande diferença, porque porcentagem é um assunto super, ultra, mega, power importante. Eu queria aqui deixar o meu muito obrigado a vocês e parabéns a todos vocês que participaram dessa aula. Foi sensacional, incrível. Muitíssimo obrigado. Até a próxima vez.